Hoje nós falaremos sobre Pedro, Simão Pedro, um personagem do Novo Testamento, e, e eu queria olhar um pouco para a figura de Pedro aqui nesta manhã, falando sobre superação de frustrações, fechando um capítulo de frustração, porque todos nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida e nos frustramos. Nos frustramos, inclusive, né, e o foco principal nosso aqui nessa manhã é a frustração conosco mesmos, né, de às vezes desapontar alguém ou não dar conta de fazer algo que seria a nossa responsabilidade, né? Frustração, a gente se frustra, né? Durante o nosso desenvolvimento, em alguns momentos nós achamos que somos capazes de dar conta de tudo, né? A gente pensa, não, vou dar conta, eu faço e aconteço, né? E aí as coisas não vão acontecendo do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente esperava, vão dando errado, a gente mesmo age de maneira equivocada e a gente se frustra. Frustração, né? Provavelmente, muitos de nós aqui nessa manhã temos histórias que poderiam ser contadas de situações que não deram certo, inclusive situações às quais nós colocamos muita expectativa, né? Às vezes sonhamos com alguma coisa e pensamos, não, nós vamos fazer, vai acontecer e vai tudo dar certo, e de repente está tudo errado. De repente a gente tem que engolir seco, né? Vida que segue, né? Vamos embora, né? Então, tem situações que acontecem durante a nossa jornada. E para que nós possamos prosseguir, é preciso superar a frustração. Porque senão a frustração nos mantém sempre no mesmo lugar, né? A gente olha para aquilo que aconteceu, para o erro que cometemos, para a situação que não foi resolvida, e a gente às vezes se sente incapaz, nos sentimos menores, nos sentimos impotentes, e isso vai frustrando cada vez mais a gente. E com Pedro isso aconteceu, né? Pedro enfrentou momentos difíceis, mas pela graça de Deus o Senhor trabalhou o coração dele. Eu queria iniciar fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 54. Lucas 22, a partir do verso de número 54. Quem está bem familiarizado com a história e a caminhada de Jesus com seus discípulos, conhece muito bem a reputação do apóstolo Pedro. Pedro sempre foi um personagem mais enérgico, né? Pedro sempre foi um personagem bem presente. Pedro falava o que pensava, às vezes falava até sem pensar, né? Pedro era aquele que tomava a frente de tudo e era da personalidade, do caráter de Pedro, né? Pedro, assim como João, Judas, Tomé, eram homens como nós, então assim, seres humanos com personalidade, com atitudes próprias, com uma educação que veio dos seus pais, então assim, é gente como a gente. E Pedro, ele tem essa característica, pelo que os evangelhos apontam, né, de alguém que é precipitado, que é autoconfiante. Essa é a visão que a gente tem de Pedro, né? Alguém que sempre toma a frente. Só que Pedro, diante de toda a confiança que ele tem, ele passou por momentos difíceis e de frustração. Aqui no capítulo 22, a partir do versículo 54, nós temos um episódio que marcou a vida de Pedro e provocou muito sofrimento para ele. Diz assim o texto, ó, isso aqui acontece quando Jesus está preso e sendo julgado, sentenciado e caminhando aí para a execução. Ele, juntamente com outros, estão acompanhando Jesus de longe, né, para ver o que vai acontecer, quais serão os desdobramentos, né? Eles se dispersaram e estão ali acompanhando numa distância de segurança para ver o que de fato vai acontecer com Jesus. E o texto vai dizer assim, ó, então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes.
E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Para Pedro, esse episódio foi uma frustração enorme, porque Pedro se gabava de ser alguém que levaria até as últimas consequências a sua fidelidade para com Jesus. Ele chegou em alguns momentos a dizer que daria sua própria vida por Jesus. Pedro, ele tinha um conceito muito alto a respeito de si mesmo. E quando ele nega Jesus, nega conhecer Jesus no texto, com o propósito de se preservar, de preservar a sua vida, porque é isso que ele está fazendo, ele não quer se identificar como alguém que andou com Jesus, que conhece Jesus, porque o momento é um momento de tensão, é um momento de perseguição, e ele faz isso. No cantar do galo, ele se dá conta de que ele não fez o que ele achou que seria capaz de fazer. É essa a frustração dele. Ele falou: olha, eu me comprometi com algo que eu não fiz, eu não dei conta. Eu não fui o homem o suficiente, eu não fui um ser humano digno de assumir a minha responsabilidade, a minha palavra até o fim. Então, é essa a frustração de Pedro aqui, quando o galo canta e ele chega a chorar amargamente. Esse texto, para mim, ele tem um aspecto um pouco cômico, porque há muitos anos atrás, eu fui pregar lá na congregação do Jardim das Oliveiras, em Machado. Foi meu primeiro ministério, antes de ir para a sede, eu estava na congregação. E eu sempre fui de incorporar bem a mensagem que eu estou pregando, sabe? Assim, ficar bem animado, empolgado. E eu fui pregar esse texto. E aí, quando eu cheguei no ápice da mensagem, que eu fui falar que Pedro, então, negou Jesus pela terceira vez, e em seguida, em vez de eu falar que o galo cantou, eu imitei o galo, gente. Um garnizé, na verdade, não foi nem um galo, porque a voz fina, né? Mas a igreja caiu no riso, no ápice do sermão. Eu vou falar a verdade, isso levou acho que uns 5 minutos para a gente conseguir voltar, de tanto que a gente ria. E eu ia tentar voltar, eu não conseguia, eu ria de novo. Aí eu desisti, fiz um encerramento rápido e acabei o sermão, porque não tinha mais clima, o clima foi. Mas apesar de que para mim foi um momento cômico, para Pedro foi um momento difícil. Foi um momento de muito sofrimento, de muita inquietação, porque Pedro negou conhecer Jesus. Frustração. Como lidar com as frustrações quando nós passamos por elas? E essa frustração se refere à nossa condição enquanto seres humanos de não fazermos o que deveríamos ter feito ou de não darmos conta do que deveríamos ter dado. É nesse sentido que eu quero lidar com a frustração. Porque tem a frustração de quando alguém decepciona a gente, certo? Alguém foi fazer algo, me machucou, me magoou, é uma frustração. Acontece algum desastre, alguma coisa fora da nossa capacidade, e a gente sofre com aquilo, é uma frustração. Mas o aspecto que eu quero abordar aqui, voltando para Pedro, é de quando nós sofremos, nós falhamos e nós sabemos que o erro foi nosso. É essa frustração. Eu deveria ter feito e eu não fiz. Eu deveria ter falado, mas fiquei com receio e não falei. Eu deveria ter me posicionado e não me posicionei. Eu deveria ter tomado uma atitude e não tomei. É essa a frustração, certo? Dá para a gente puxar para esse campo aqui, porque é exatamente sobre isso que a história de Pedro trabalha, né? E Pedro seguiu a sua vida depois disso. Ele prosseguiu, mas prosseguiu com marcas profundas. Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. João, capítulo 21, versículo de número 3. Depois que Pedro negou Jesus, a história continuou. Jesus foi condenado, foi crucificado, ele ressuscitou dentre os mortos, ele prosseguiu. E quando nós chegamos no capítulo 21, nós vemos novamente o que aconteceu com Pedro após isto. João 21, versículo 3. Alguém lê para a gente? Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O que Pedro foi fazer?
De acordo com o texto? Pescar. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Então ele não foi pescar de hobby, né? Não sei quem gosta de pescar aqui, mas a pescaria é um hobby, né? Hoje a gente, não quero sossego, né? Você pega a vara, vai lá e vai descansar. Não gosta, Priscila? Eu também. Hã? Também não gosta de pesca? Tem alguém aqui que gosta de pesca ou não? Ninguém? Hã? Só a dona Nilce e a dona Neide. A senhora pescar bastante? Olha só. Ó, não gosta de peixe? Olha que bom, a gente fez uma boa bela dupla. A senhora pesca, eu como. A senhora pesca, limpa, assa, eu como. Hã? Então a gente coloca a Priscila para limpar e assar e a gente come, né? Pronto, Priscila, para não deixar você de... Hã? Você foi limpar que pescar? É. Eu também não sou da pescaria. Quando o texto fala que Pedro decidiu ir pescar, tem algo profundo nessa atitude de Pedro. Porque a frustração de Pedro é tão grande que o que o texto está mostrando é que ele se reconhece como alguém incapaz de exercer o discipulado, de seguir naquilo que Jesus havia determinado para ele pelo seu erro, e ele volta à sua profissão anterior, que era de pescar. Ele volta a ser pescador. Essa é a atitude de Pedro aqui. Você se lembra quando Jesus foi chamar Pedro para poder ser um discipulador? O que Pedro estava fazendo? Pescando. Ele estava trabalhando. Pedro, ele tinha um negócio, e o negócio dele é o negócio da pescaria. Ele tinha o seu próprio barco, ele era um empreendedor, vamos dizer assim, daquele tempo. Ele tinha o seu próprio barco, tinha pessoas que trabalhavam para ele, ele vivia da pesca. Só que surge Jesus e o chama para ser seu discípulo. Ó, vem e siga-me. Deixa tudo isso e eu vou fazer de você pescador de almas, pescador de homens. Vem. E ele abandona aquilo, ele deixa o seu trabalho, ele deixa a sua profissão, e durante 3 anos ele segue Jesus. Só que depois que ele nega Jesus, e a vida continua, ele volta para o seu barco e fala assim, bom, nesse ramo aí eu não dei certo não. Eu neguei o meu mestre, eu neguei o meu senhor. A atitude dele em retornar a pescar mostra a ação de um homem que reconheceu a sua incapacidade, falou, não, eu não tenho a qualificação necessária para continuar o que Jesus ensinou, eu vou voltar a ser pescador. Foi medo, sim, foi medo, foi decepção consigo mesmo. É interessante isso, porque em alguns momentos da vida a gente enfrenta isso. Pais que às vezes erram e falam, nossa, eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, eu não sirvo para ser pai, não sirvo para ser mãe. Né? Você já viu pessoas nessas crises? Não, nossa, tudo que eu faço dá errado mesmo, eu não nasci para fazer nada bem feito. A gente vai se frustrando com a gente vai se sentindo incapaz. E Pedro enfrenta isso, né? E ele vai pescar. O retorno dele à pescaria é o reconhecimento dele do seu fracasso. Então você percebe que Pedro está sofrendo com isso. 3 anos antes, Jesus tinha chamado ele para poder segui-lo. E agora ele retorna para o seu trabalho. Ele retorna às suas atividades. Mas Deus age com graça e misericórdia com Pedro. Jesus vai ao encontro dele. E olha só o que diz o texto, eu vou ler a partir do versículo 4. Ele diz assim: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus já havia feito isso uma outra vez com Pedro, estando ele no barco. Quando Jesus faz isso novamente, ele traz na memória daqueles que estavam no barco algo que eles já haviam vivenciado, experimentado. A quantidade era grande, só que Pedro ainda não tinha reconhecido, não tinha conseguido perceber que era Jesus. O versículo
7, vai dizer que aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, né, a figura de João, uma expressão usada para João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando João reconheceu que era Jesus que estava ali na beira da praia, dando ordem para que eles pudessem jogar a rede e pegar peixe, ele reconhece, Pedro já põe a roupa, pula no mar e vai nadando até Jesus, mostrando novamente o temperamento dele, né? Você se vira com a rede aí. Né? Ele não está nem aí com os peixes mais, né? Ele falou: é Jesus, vamos lá. Né? Se lança ao mar e vai nadando até ele. E quando João chega, quando Pedro chega até Jesus, o diálogo que eles têm é muito importante. Porque Jesus vai tratar das feridas que estão abertas no coração de Pedro, assim como ele trata também das nossas feridas quando nós enfrentamos momentos de frustrações, decepção e precisamos lidar para podermos prosseguir e reconstruir a nossa vida. Quando nós falhamos, 4 coisas aqui são importantes para a gente, que eu vejo na história de Pedro, no seu diálogo com Jesus. Eu vou falá-las, mas depois eu quero ver isso também com vocês à medida que nós caminhamos. Uma delas é que, pelo fato de termos falhado, é a certeza de que somos perdoados. Então, saber que somos perdoados é importante para a gente prosseguir. Um segundo ponto é saber e ter a plena certeza que ainda somos úteis nas mãos do Senhor, apesar de termos falhado. Né? Essa é uma sensação difícil para Pedro, porque Pedro falhou, e a pergunta é: será que eu posso voltar a servir de novo? Né? Um terceiro ponto é que foi por isso que caímos. Né? Por que caímos? Aonde caímos? Qual o motivo da nossa queda? É importante sabermos. Né? Termos consciência de qual é o motivo de fato do nosso erro. E por fim, o que devemos fazer para não cair de novo? Né? Então são algumas coisas importantes que eu vejo no diálogo de Jesus com Pedro e na maneira como Deus trata da gente também. Porque nós falhamos e falharemos, mas nós precisamos encontrar graça em Deus para prosseguirmos. Né? Então, quando o Pedro retorna à beira da praia para falar com Jesus, Jesus o acolhe. Esse é o ponto importante aqui na transição. Né? Olha só, versículo de número 12. Alguém lê para mim, por favor? Verso 12 do capítulo 21. Olha só, Jesus os chama para uma refeição, ali na beira da praia mesmo. No Oriente Médio e na cultura ocidental, chamar as pessoas para partilhar de uma refeição é um sinal claro de estabelecimento de amizade. É compartilhar da vida. Então, uma refeição para a cultura deles é você abrir a porta não só da sua casa, porque ali, inclusive, eles estavam na beira da praia, mas é você estabelecer com aquelas pessoas um vínculo de amizade. Então, a primeira ação de Jesus aqui com Pedro é falar assim: Pedro, a minha mesa é o lugar que você também pode se assentar. Então, Jesus acolhe Pedro, mesmo Pedro tendo negado, mesmo Pedro tendo se protegido, né, e deixado Jesus sozinho, assim como não o conhecesse naquela situação. Então, uma das coisas que nós vemos no texto é Jesus o chamando de volta à mesa. Não, você tem parte na minha mesa. Você é aquele que pode partilhar do pão comigo, né? E ele ali participou da refeição. Em seguida, vem um diálogo profundo de Jesus com Pedro. Olha só o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes outros? Olha a pergunta de Jesus para Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E aí ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Só que depois Jesus volta de novo, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo de Jesus com João é muito profundo, porque Jesus está curando a ferida no coração e, ao mesmo tempo, o preparando para tudo quanto ele tem de enfrentar, porque ele precisa reconhecer o seu erro. A cura emocional, a cura espiritual no coração de Pedro vem acompanhada de um processo de reconhecimento do seu erro para que isso também possa ser moldado e trabalhado, né? E a continuidade do texto vai mostrar isso de uma maneira profunda. Mas olha só, nesse texto, no versículo 15, só para vocês também terem uma compreensão das necessidades que temos, às vezes, de um estudo bem aprofundado, né, da Bíblia. Por quê? Olha, uma coisa que parece simples. Uma palavra, estes, no versículo 15, quando Jesus pergunta para Pedro assim, ó, ama-me mais do que estes outros? Esta palavra estes já gera uma dificuldade na tradução do texto. Por quê? Porque a palavra estes, o pronome em grego, ele pode ser um pronome neutro e pode ser um pronome masculino. Ou seja, é o mesmo pronome para as duas coisas. Então, ou Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estas coisas que você tem, que é o barco, a rede, o que era da sua profissão? Ou Jesus pode estar perguntando: você me ama mais do que estes outros discípulos, que aí é o pronome masculino. Então, o trabalho do tradutor, se ele entender que a tradução certa é um pronome neutro, Jesus está perguntando se ele o ama mais do que as coisas que ele tem à sua volta no seu trabalho. Se o tradutor entender que estes é um pronome masculino, Jesus está perguntando se ele o ama mais do que ama os outros discípulos. Aí tem a terceira tradução, que é da Terezinha. Podemos incluir tudo? Uma boa pergunta, Terezinha. O fato é que Jesus faz essa pergunta. Eu acredito que Jesus, de fato, está perguntando se Pedro ama mais do que os outros discípulos. Ou seja, que é um pronome masculino a tradução correta. Por que Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama mais do que os outros? Numa primeira leitura, talvez a gente possa pensar assim: Pedro ama mais do que os outros. Mas será que o amor dos outros também não é tão profundo, tão sincero, tão intenso quanto o de Pedro? Só que cada um se manifesta de uma forma diferente? Na minha leitura do texto, o que Jesus está dizendo e trabalhando no coração de Pedro é assim: Pedro, por que você acha que você me ama mais do que os outros? Você me ama mais do que estes? Aí então, Jesus continua falando com Pedro, e ele vai dizer assim, Pedro vai dizer, primeiro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro usa uma palavra diferente da palavra de Jesus. Porque quando Jesus pergunta aqui, você me ama mais do que os outros, Jesus usa a palavra ágape. A palavra ágape é um amor perfeito. O ágape é aquele amor incondicional, é um amor que está acima e além de qualquer coisa. Só que Pedro, ele usa uma palavra diferente quando ele responde, ele usa a palavra filéu, que também é uma palavra grega que traduz por amor, só que é um amor de amigo. Ou seja, tem uma tradução da Bíblia, que é a NVI, que ela traduz assim: você me ama e você me ama de maneira intensa, porque existe uma diferença nas palavras. Quando é ágape, é um amor perfeito, é um amor que se entrega, é o amor de Jesus por nós na cruz. O amor filéu é um amor de amigo, é uma amizade sincera, uma amizade genuína, uma amizade profunda, mas não é o ágape. Na literatura grega, você tem essas dificuldades. Por exemplo, o amor de casal, um amor de alguém que se apaixona por outra pessoa, tem uma palavra específica, que é o eros, que vem inclusive a questão do erótico, né? Eros, erótico, significa amor também. Então são formas de amor.
E Jesus pergunta para ele, você tem esse amor ágape por mim? Ele falou, Senhor, tu sabes que eu tenho um amor filéu por você, um amor de amigo. Aí Jesus fala, olha, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo, você tem um amor ágape por mim? Ele falou, Senhor, tu sabes que eu tenho um amor de amigo por você, um amor filéu. Aí pela terceira vez Jesus pergunta assim, Pedro, você tem um amor filéu por mim, um amor de amigo por mim? E aí ele responde, Senhor, tu sabes que eu tenho um amor de amigo pelo Senhor. O que que Pedro está sendo confrontado ali? Pedro está sendo assim, ó, você acha que o teu amor por mim é um amor perfeito, diferente desses outros aqui? Senhor, o senhor sabe que é amor de amigo, porque Pedro sabe que ele o traiu. Ele falou, não posso dizer mais que eu amo mais do que estes, porque eu neguei o Senhor 3 vezes. Aí o Senhor pergunta de novo, ele fala, Senhor, eu sei que eu errei, eu tenho um amor de amigo pelo Senhor. E aí Jesus pergunta, o senhor tem um amor de amigo por mim? Aí ele responde, inclusive quando tem essa palavra que ele se entristeceu, no versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. É que Pedro não está aqui falando de oxe, como é que pode, né? Olha, não vai sair não. Entristecimento, agora saiu. Um entristecimento pela repetição da pergunta. Mas ele está falando de uma fala que veio dos lábios de Jesus, confirmando a limitação dele. Porque Jesus, na terceira vez, usa a palavra de amor de amigo. E não de um amor perfeito. Do amor de um amigo. Eu sei que você realmente me ama. Só que ainda assim, você me amando dessa forma, apacenta as minhas ovelhas. Eu confio as minhas ovelhas às suas mãos. Jesus mostra que Pedro continua sendo útil nas mãos dele. E Jesus sabia que Pedro negaria. Então o que Jesus está fazendo é trabalhando com o coração de João, oh meu Deus do céu, o coração de Pedro, falando a respeito do carinho que ele tem por ele e reconhecendo as suas limitações. E a partir de então, Pedro recebe a incumbência de cuidar das ovelhas, de orientar, de instruir. Jesus está tratando do coração de Pedro. Porque o erro de Pedro, a falha de Pedro, foi de ser orgulhoso. Pedro se achava mais do que os outros discípulos. Pedro achava que o seu comportamento, a sua atitude, era de alguém que se colocava numa posição e numa condição melhor do que os demais. Era um erro. E Jesus trabalha com o coração de Pedro nesse sentido. Dizendo, Pedro, você é amado, você errou, você falhou, mas assim como outros falham, o erro te coloca, de fato, na condição de igual. E Jesus vai trabalhando isso com Pedro. E Pedro, então, reconhece o seu equívoco e prossegue com o Senhor. Mas olha só o que Jesus vai dizer em seguida, versículo 18 e 19. Lê para a gente, lê os 2 versículos. Em verdade, quando és mais novo, tu decidias a ti mesmo verdade com outro Deus. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro decidirá, te levará para onde não queres. 19 também, Fernando, por favor. Disse isso para significar o pequeno de morte dele havia de glorificar a Deus. Depois que assim falar, segue. Olha só, depois que Jesus fala para Pedro a respeito da importância dele continuar trabalhando a seu serviço, continuar pastoreando o rebanho, cuidando das pessoas, aí Jesus dá uma palavra para ele dizendo assim, olha, você vai servir muito, a vida não vai ser fácil. Você vai envelhecer, as pessoas vão levar você para onde você não quer ir. Ele estava falando, inclusive, a respeito da morte pela qual Pedro passaria. Jesus estava dizendo, você vai viver a sua vida pela minha causa, pelo meu nome. E você vai sofrer e vai morrer pelo meu nome. Né? Tem muita coisa ainda que você vai enfrentar pelo meu chamado. Mostrando que ele viveria para a glória do Senhor. Né? E Pedro ouve isso. Só que depois, olha só o versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Olha só, Jesus acabou de ter uma conversa com Pedro. Você me ama mais que esse aqui? Ah, senhor, o senhor sabe que eu amo o senhor, mas eu não posso dizer que eu amo mais como eu falava daquele jeito, porque o senhor sabe que eu errei. Ah, é? Aham.
Ah, tá. Não, então tá bom. Reconheci, tá certo. Seu amor é um amor como os demais, então, né? Senhor, porque eu errei, né? Então tá bom. Mas é o seguinte: apacenta minhas ovelhas, eu te amo, você é meu servo. Ó, só que você vai sofrer, não sei o quê. Ah, Senhor, tá bom. Tal, papapá. Aí ele tá conversando, aí ele olha para João. Lembra que João é um discípulo amado, colocou a cabeça no peito de Jesus, falou, tá bom, e aquele ali, como é que vai ser com ele? Ele comete o mesmo erro de novo. Está comparando a vida dele com a vida do outro discípulo. Vocês estão vendo como o erro, a falha nossa, o pecado nosso é tão forte na vida da gente? Ele está no meio de uma conversa com Jesus e ele cai no mesmo erro, comparando a sua relação com Jesus com a de outro discípulo. Tá bom, senhor, o senhor me chamou para sentar as ovelhas, vou passar por tudo isso, mas e João? João vai ter um fim melhor que o meu ou não? Ele vai sofrer mais do que eu? Não dá para saber se ele queria sofrer mais ou se queria sofrer menos, né? Porque Pedro diz que não quero sofrer mais porque eu quero ser melhor. Ele está se comparando. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ó, se eu quero que esse permaneça até que eu venha, o que te importa? O versículo 22, Jesus está dizendo assim, em outras palavras, não é da tua conta. Ai, o que você tem a ver com a vida do outro? Maldito ego, verdade. Entendi. Mas eu acho assim, ó, para a gente é diferente de fato uma questão de cultura. Uma questão de cultura nossa é diferente. Mas ali, na relação de Jesus com Pedro, não é uma questão de falta de educação, não gera dessa forma. Porque Jesus, de fato, é o rabi que ensina o seu discípulo. Jesus, ele é enfático, ele fala, olha, não importa para você. Né? O que vai acontecer com o outro não é algo que você deva se preocupar, porque você não pode se comparar, entendeu? A gente poderia, nessa leitura, o que a gente precisa entender de fato é que Jesus não tem essa relação que a gente tem de fato. Por exemplo, se a gente fala assim, não é da tua conta, né? Na cultura brasileira nossa, soa mal educado. Jesus, ele é enfático, mas não necessariamente, né? Se a gente for levar para esse lado da nossa sensação, né? Eu acho que o que é fato é que Jesus foi muito direto. Então, assim, por exemplo, é como se ele dissesse assim, olha, Pedro, estou falando para você que você não deve se comparar, portanto, o que vai acontecer com João não é da tua alçada. Não cabe a você, né? Assim, não é sem educação. Lógico que tem gente que vai, lá do jeito que falou, ainda mais que tem gente que você não pode nem falar que não pode, né? Não é o caso nosso, lógico, graças a Deus, né? Que não é, e nem casos que a gente enfrenta em Mojimirim, né? Nossa sociedade mojimiriana é bem madura, né? Verdade, já ouvi isso também, viu? É que as pessoas pegam o texto de fato e faz uma releitura sem levar em conta essa diferença cultural, né? Porque para a gente realmente algumas coisas soa grosseria, né? Mas naquele caso a fala de Jesus, ó, não é da tua conta, né? Assim, não é a mesma coisa para nós. Exatamente. Seu papel, a sua vida, a sua história. Do quê? Segue-me, aham. Exatamente. Uhum. Tanto que Jesus, Fernando, ele fala duas vezes, né? Ele repete. Então, assim, isso é um sinal de prioridade mesmo, né? Jesus vai dizer no versículo 19, ó, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar. Acrescentou-lhe, segue-me. Aí quando ele pergunta de João, aí Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Né? Então Jesus reforça a ideia de segui-lo. Né? Mas, voltando aqui, focando numa coisa que eu achei importante e anotei para nós, é a dificuldade que a gente enfrenta em relação à comparação. Né? A comparação é destruidora. Né? Às vezes, com o passar dos anos, muitas pessoas vão aprendendo a lidar com isso de uma maneira mais madura. Mas principalmente na juventude, adolescência, durante uma boa fase da vida, a comparação é algo que destrói vidas.
essa é uma luta, né? A única forma de amar o outro de uma maneira profunda, sincera, é se o Espírito de Deus nos conduzir a isso, né? Nos trouxer essa relação. O que é muito. Não isenta de erro, exatamente. Por isso que, assim, e é uma coisa séria mesmo e profunda, porque vai mostrando a fragilidade das relações humanas, né? Porque, assim, o amor de Deus que vem por nós, que nós deveríamos amar o nosso próximo, que daí é o amor que vem de Deus, é esse amor ágape, mas a gente acaba expressando o amor filial, né? Por isso que quando a pessoa decepciona a gente, acaba a amizade. Então, assim, então não é um amor de fato, decepcionou, acabou a amizade, então tem um limite. Ah, a pessoa não fez o que eu queria, não, então, tá, você para lá ou para cá. Então, assim, você vai vendo as limitações, né? Então, assim, se você me dá algo em troca, eu te amo. Se você não me dá algo em troca, eu já não te amo mais, já não é o amor ágape mesmo. E é muito isso, né? As relações humanas, infelizmente, muito marcada por essa relação de troca, né? Em todas as esferas. A gente tem que pedir a Deus que nos ajude para que a gente consiga vencer isso, né? Como vencer isso? Alguém me magoou, é perdoando. Alguém fez um mal, eu pagando com o bem. Aí olha a diferença. Mas não é fácil mesmo, né? É só a ação do Espírito de Deus na nossa vida, nos trazendo essa forma de viver. E você vai ver que Pedro não parou por aí. Ele se corrigiu em alguns aspectos, seguiu, mas passa um tempo, tem um relato, a gente não vai ler, mas lá no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, Paulo precisa repreender Pedro, porque Pedro está junto com Paulo, está comendo carne de porco com a turma lá, tudo tranquilo, né, com os gentios, falando que não precisa circuncidar. Aí chega o pessoal de Jerusalém, que são da circuncisão, fala, não tem que circuncidar, não pode. Aí Pedro fala, é verdade, não pode não. Pedro, ele tinha uma dificuldade de se relacionar assim com as pessoas. Esse tipo de pressão, o que os outros falavam, o que os outros pensavam, fazia diferença para Pedro. Era uma luta de Pedro isso. Ele se comparava. Se alguém o criticasse, para Pedro parece que isso era muito forte, muito pesado, né? Só que quando Paulo repreende, né, Pedro, mostra que Pedro está errado, Pedro reconhece o seu erro. Eu acho que essa humildade de Pedro reconhecer lá foi por causa desse trabalhar de Jesus. Acho que na hora que Paulo chamou a atenção dele, falou, nossa, estou errando de novo. Por isso que é importante, às vezes, aquele que fala, ó, o outro, cuida do teu coração aí. Cuida do teu coração. Olha como é que uma palavra muda, né? Se eu falar assim, ó, cuida do teu coração, do outro pode deixar que eu cuido, é uma coisa. Agora, cuida da tua vida. Não muda? Uma palavra parece que dá um peso totalmente diferente, né? E Jesus, então, fala para Pedro prosseguir cuidando do seu coração. E assim ele prossegue. O que fazer, então, se falharmos? Duas coisas que eu queria pôr para a gente finalizar o nosso estudo nessa manhã, porque a gente fracassa, a gente erra, a gente falha. Primeiro, voltar para o Senhor. De tudo que a gente viu, a primeira atitude que nós devemos tomar, mesmo quando a gente está decepcionado, frustrado com a gente mesmo, nos sentindo incapazes, querendo abandonar tudo, deixar tudo, porque não atendemos à expectativa, e às vezes a expectativa que nós mesmos criamos. A primeira atitude nossa é voltar para o Senhor. Não é nos afastarmos do Senhor, é voltar para Ele. É buscá-lo em oração e colocar o nosso coração diante dele. E segundo, aceitar o perdão de Deus, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade até de aceitar o perdão. Se sentem tão falhas, se sentem mal com o que aconteceu, que elas não se perdoam. E o que nós precisamos aceitar é, de fato, o perdão de Deus, saber que de fato erramos, mas que em Cristo podemos sermos restaurados, podemos ser restaurados, né? Então é buscar o Senhor de todo o coração. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você tiver alguma frustração aí, coloca diante do Senhor em oração. Se você errou, falhou, decepcionou, fale com Deus nesse momento. Senhor, eu quero agradecer a Ti por esse momento aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, porque apesar de sermos falhos, o Senhor nos ama. Por mais que erramos, por mais que pequemos, por mais que acabamos fazendo diferente do que o Senhor esperava de nós, o Senhor ainda continua manifestando misericórdia e graça para com as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, porque assim como aconteceu com Pedro, que após negá-lo 3 vezes, reconhece o seu equívoco, nós também podemos reconhecer os nossos e encontrar graça e misericórdia diante do Senhor. Por isso nos ajuda a ver as nossas limitações, ó Deus, e que possamos demonstrar para contigo um amor que seja um amor sincero, profundo, real.
Ajuda-nos, ó Pai, e que as falhas que tivemos, que sejam lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus e que possamos ter atitudes e comportamentos diferentes. E se viermos a reincidir, ó Pai, cair novamente nos mesmos erros, que possamos reconhecer a nossa falha e retomarmos a nossa caminhada de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai.